palavra de Deus, o meu livro é Isaías 48:17, diz assim: O Senhor é o teu Redentor, ó Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Onde eu vou ler o Provérbio 22:16. Instruir o menino no caminho em que deve andar, quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos assistir o culto e boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais de vida, Senhor. Obrigado por este dia maravilhoso. Obrigado pelas pessoas que aí não possam continuar indo na igreja. Aquelas que não vão, o Senhor sabe o motivo. E abençoa-las também, Senhor. Muito obrigado por mais de vida. Senhor, abençoe a nossa construção, mesmo nesses tempos difíceis que estamos passando agora. Não apenas dentro, mas também fora da igreja, com essa pandemia. Não deixe que nada de ruim aconteça com ninguém. E, Senhor, abençoe os missionários, aqueles que estão em países perigosos para pregar a sua palavra. Abençoe eles, não deixe que nada de ruim aconteça com eles. Eles são, podemos nos dizer que são nossa linha de frente, né, nos outros países. Abençoe eles e não deixe que nada venha faltar para eles. Abençoe a nossa igreja também, que está passando por um momento difícil, sem pastor novamente. E estamos levando do jeito que conseguimos. Mas ainda assim, é muito difícil levar desse jeito. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe todos. Não deixe que nada venha faltar para ninguém. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma semana, graças a Deus, já se passou. E estamos aqui reunidos para louvarmos o nome do Senhor através de alguns cânticos. Esse em especial diz que para adorar foi que nós nascemos, né? E glória a Deus porque estamos aqui. Vamos louvar ao Senhor e juntos, você aí de casa e nós aqui, os irmãos perceberam que cada dia mais acrescentam-se as orações dos irmãos, viu? Estão fazendo efeito, tá fazendo efeito, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde
Boa noite, irmãos. Mais um domingo de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Eu queria deixar um versículo que fala muito ao meu coração. Um versículo muito bonito e cheio de esperança. É um privilégio nosso de poder ter um Deus tão maravilhoso, né, e servi-lo de todo o nosso coração. Está lá em Lamentações 3:24. O que realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. Que a nossa esperança esteja firmada em Cristo. A minha esperança é Cristo. Vamos orar dando início a esse culto? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai amado, por esse dia tão gostoso, esse dia que nós intitulamos o dia do Senhor, e que nós realmente possamos estar te servindo, Senhor Deus amado, não somente nesse dia, mas todos os dias, mas hoje em especial, porque hoje é o dia que a família do Senhor se reúne, a família de Cristo, Senhor Deus amado. É o dia que nós nos reunimos para te adorar, para engrandecer o teu santo nome, para te servir, Senhor Deus amado, dentro da tua casa. E nesse momento, como nós estamos impossibilitados, mas nós estamos dentro do nosso lar, ó Pai, que é a tua casa também. Eu peço que o Senhor entre no lar de cada um, Senhor Deus. Supra as necessidades de cada um. Abençoa meus irmãos, prepara o nosso coração para que ela seja terra boa, terra fértil, para receber da tua palavra, Senhor Deus. E que essa palavra venha de encontro, Senhor Deus. Venha trazer alegria para o coração abatido. Venha trazer esperança, Senhor Deus, para o coração desanimado. Venha trazer, Senhor Deus, uma palavra de ânimo, Senhor Deus amado, de incentivo para que a gente possa permanecer firme no Senhor. Que venha acalentar aquele coração que está angustiado. Venha preencher, encher aquele coração que está vazio, Senhor. Deus, o Senhor conhece cada um daqueles que estão participando deste culto neste momento. E que a tua palavra, Senhor Deus amado, venha de encontro com a necessidade de cada um. Abençoe o nosso irmão que vai trazer a tua palavra, Senhor Deus amado. Esteja com ele, derrama da tua rica bênção sobre a vida dele. Que tudo quanto ele falar, Senhor Deus, seja dirigido pelo Espírito Santo. Que ele não venha falar nada dele, mas que ele venha ser somente um transmissor da tua palavra, Senhor Deus, da tua vontade, daquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, Pai. Abençoe, Senhor Deus amado, os nossos irmãos do louvor. Abençoe porque eles se dedicaram tempo, Senhor Deus amado, para fazer, Senhor Deus amado, este momento agradável que enche o nosso coração de alegria em poder abrir a nossa boca e cantar ao Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, dia a dia. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus fiel e zeloso para conosco. E que nós possamos retribuir, Pai, te adorando de todo o coração, te servindo com toda alegria, Pai. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Te darei e que a
vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo e que a paz de Deus reine em mim. Tenho fome, Deus, tenho fome por mais de ti. Tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo e que a paz de Deus reine em mim. Com tua cura, com tua cura me faz de novo e que a paz de Deus reine em mim. Ô, glória! Olá, irmãos, graça e paz. Muito feliz de estar aqui compartilhando o versículo com vocês. Estou com muitas saudades e desejo do fundo do meu coração que todo esse período de isolamento passe logo para que a gente possa estar juntos e dar aquele abraço tão gostoso. Eu quero compartilhar com os irmãos os versículos que estão em Romanos 5, de 1 a 5 e Romanos 12, 12. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mas não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, que a perseverança produz experiência e que a experiência produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus que nos concedeu. Romanos 12, 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, o desejo do fundo do meu coração é que mesmo em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo, nós tenhamos alegria, tenhamos esperança e que nós perseveremos na oração, que é um canal de acesso ao Senhor, que Ele nos presenteou e que nós podemos ter intimidade com Ele. Então, vamos orar agora. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus presente, é um Senhor Deus que nos abraça em meio às dificuldades, é um Deus que conduz a nossa vida em todos os momentos e por isso nós te louvamos, ó Pai, pelo seu amor que é incondicional por cada um de nós e queremos entregar a nossa vida mais uma vez no teu altar e pedir perdão pelas nossas faltas, pedir perdão por pelas nossas atitudes, ó Pai, pelos nossos pensamentos, pela nossa fala, pelo nosso ouvir, por tudo aquilo que passa dentro de nós que não condiz contigo. Perdoa-nos, ó Pai, por fazermos coisas muitas vezes que desagradam ao Senhor, mas que possamos nos assemelhar cada dia mais a Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero entregar as famílias da nossa igreja nas tuas mãos e te pedir que o Senhor venha cuidar do mais pequeno até daqueles que estão sendo gerados até o mais idoso, ó Pai. Guarda, Pai, desta pandemia que está nos assolando, que está assolando o mundo inteiro, que o Senhor possa ser o nosso escudo em todos os momentos, que o Senhor possa estar habitando nos lares, nas famílias da nossa igreja, daqueles que conhecemos e mesmo daqueles que nós não conhecemos, ó Deus. Que o Senhor possa levar conforto vindo do Senhor para aquelas famílias enlutadas, tantas famílias, ó Deus, que perderam mais de um ente querido.
Pai, que o seu consolo venha de encontro àqueles corações que estão sofrendo a dor da separação, a dor da saudade, a dor de não poderem ter se despedido dos seus entes queridos. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque nós estamos em casa, estamos seguros, temos o nosso lar, mas existem tantas pessoas, ó Deus, que não têm onde ficar. Que o Senhor também possa usar pessoas como agentes do Senhor para ajudar ao teu povo, aqueles que estão necessitados, ó Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, sustento material, sustento espiritual. E eu quero entregar também, ó Pai, a construção da nossa igreja nas tuas mãos. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos igreja, mas nós precisamos, ó Deus, de um lugar para que nós possamos nos congregar, para que nós possamos louvar ao Senhor com o nosso coração e aprender em grupo, ó Pai, mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa dar sabedoria ao conselho da nossa igreja, as pessoas que estão incumbidas, ó Pai, de tocarem esse projeto avante, que esse projeto não seja de homens, mas que seja o projeto do Senhor para a Igreja Batista Mandacaru. De igual forma, ó Pai, eu te peço pelos membros da nossa igreja, que nós possamos estar unidos nesse momento, principalmente, ó Pai, que nós possamos ser bênção uns para os outros, que nós possamos ser alicerce uns para os outros, ó Pai, neste momento tão difícil que estamos vivendo. Eu te peço, ó Deus, que nós possamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós louvamos o Teu nome pela vitória que o Senhor concedeu ao pastor Gustavo e à sua família nesta semana, por ele ter conseguido, ó Deus, o seu visto de permanência e que ele possa desenvolver o seu trabalho ali na Itália, ser abençoado pelo Senhor e que muitas vidas sejam entregues ao Senhor através da vida dele, ó Pai. Abençoa juntamente com ele a sua família, a Linete, o Ângelo, a sua filha, ó Deus, que ainda permanece aqui em Maringá, que o Senhor possa estar com eles, guardando-os de todo o mal. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem cuidado dos enfermos da sua igreja. Eu sei que é um momento difícil quando nós estamos doentes, mas o Senhor afofa a cama daqueles que são seus e nós cremos nisso. Muito obrigada, Deus, por isso. Que o Senhor possa permitir também que nós sejamos sensíveis à dor do nosso irmão, que ao mesmo tempo que nós possamos nos alegrar com as pessoas, que nós também possamos chorar com os que choram, ó Deus, e estar ali do lado para dar suporte, para dar alegria, para dar o conforto que vem de Ti. Muito obrigada, a Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor nos dê um coração grato a cada dia. Que o Senhor nos dê um coração cheio de boas emoções, cheio de boas recordações das bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, mesmo sem nós sermos merecedores. Que o Senhor nos dê um coração de paz, um coração confiante, um coração cheio de esperança vinda de Ti, em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por tudo. Amém. Muito obrigada, irmãos, por tudo que os irmãos representam para nós, por todas as manifestações de carinho que nós temos recebido. E eu desejo mesmo, do fundo do meu coração, que logo, logo a gente esteja junto. Um beijo grande. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil,
é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abranda meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falaz. Estou salvo com a verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. Irmãos, graça e paz a todos. Nós vamos estar orando nesse momento, oração intercessória. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por mais esse dia que o Senhor tem concedido a cada um de nós, ó Pai. E neste momento, Pai, nós te pedimos por cada irmão da Igreja Batista Mandacaru, ó Senhor, que o Senhor continue a nos guardar, nos livrar de todo mal, ó Senhor. Cuida nestes momentos difíceis que temos passado, ó Pai, momentos de incertezas, ó Deus, momentos de distanciamento, ó Pai, onde temos perdido o contato, ó Deus, mas que o Senhor possa estar com cada um de nós, ó Deus, que os nossos corações estejam ligados uns nos outros, ó Pai, que o nosso sentimento de amor a cada momento se fortaleça mais e mais, ó Deus. E agora especialmente nós colocamos a vida da irmã Esther, ó Deus, diante do teu altar, ó Pai, cuida dela, ó Senhor, restabeleça a sua saúde, ó Deus. Também te pedimos pela irmã Nair Bertone, ó Deus, que ela possa estar sendo restabelecida a sua saúde, ó Pai, que ela volte a estar andando, ó Deus. Também te pedimos pela irmã Argentina, ó Deus, cuida dela, ó Senhor, cuida dos nossos irmãos da terceira idade, ó Pai, que neste momento tem sofrido mais em função dessa situação, ó Deus. Que o Senhor também te louvamos pela vida do nosso amigo, aquele policial, irmão Leandro, ó Deus, que ele foi restabelecido, ó Pai. E muitos outros também, ó Deus, que
tiveram a sua saúde restabelecida, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, ó Senhor, pelos cientistas, ó Deus, pelos infectologistas, ó Pai, que têm trabalhado no desenvolvimento de uma vacina, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando a eles sabedoria, ó Senhor, e que brevemente, ó Pai, tenhamos à disposição uma vacina, ó Deus, que atenda a esta necessidade, ó Pai, e possamos ter nossas vidas voltando ao normal, ó Deus. Pelas vacinas que já estão sendo testadas no Brasil e em outras partes do mundo também, ó Senhor, que os resultados sejam positivos, ó Pai. Também te pedimos pela diretoria da Tua Igreja, ó Senhor, dê sabedoria, ó Pai, nesses momentos que temos passado, ó Pai. Pela sucessão pastoral, ó Senhor, também, que o Senhor possa estar nos orientando, Pai, e que brevemente, ó Senhor, tenhamos um pastor para estar juntamente conosco, Deus, caminhando lado a lado, Pai. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, queridos da Igreja Batista Mandacaru. Privilégio, mais uma vez, a estar com os irmãos nessa oportunidade. Agradeço o convite e a confiança do pastor André em estender o convite para que eu leve aos queridos nessa oportunidade mais uma porção da Palavra de Deus. E anunciar a Palavra de Deus é uma tremenda alegria. A Palavra de Deus é algo extremamente maravilhoso. Falar da Palavra de Deus traz paz ao nosso coração, traz esperança à nossa mente, ajuda-nos a vencer os dias maus, traz-nos segurança nos dias felizes e, sobretudo, permite que passemos uma vida ou os nossos dias de uma maneira mais equilibrada. Essa é a graça de Deus e a vontade de Deus para você e para mim. Eu tenho dito, inclusive admito como filosofia de vida cristã, que a Palavra de Deus ou o Evangelho de Cristo Jesus é algo que torna os nossos dias muito melhores. Então, anunciar a Palavra de Deus, como o próprio nome já diz, Evangelho, sempre é anunciar uma boa notícia. E nessa noite eu quero trazer uma boa notícia para você. É um texto que fala a respeito do milagre de Jesus em acalmar uma tempestade. Para quem está passando por tempo de pandemia, acalmar a tempestade é algo muito propício e oportuno, na verdade. Nós precisamos, neste tempo, pedir a Deus que acalme os nossos corações, que abençoe a nossa caminhada. Muitas vezes, meus amados, nós estamos bem. Muitas vezes o nosso salário está garantido. Muitas vezes nós podemos não ter um salário garantido, mas temos uma reserva financeira e isso permite que tenhamos mais tranquilidade numa época como essa. Só que, por um outro lado, há muitas pessoas ao nosso redor sofrendo. Alguns, inclusive, com limitações até de subsistência básica, sem uma alimentação, alguns tendo que entregar uma casa, por exemplo, por uma questão de aluguel, porque já venceu 1 ou 2 ou 3 meses e não tem condições. Então é época da igreja se fazer presente, inclusive solidarizando com pessoas assim e estendendo a mão para abençoar. Ou seja, enquanto muitos conseguem ter uma relativa tranquilidade nesta época, seja por uma reserva financeira, ou seja por uma estabilidade no trabalho, há muitas pessoas próximas a nós sofrendo. E nós então temos, inclusive, motivos de oração para apresentar a Deus. E isso sem falar na questão mais terrível de uma pandemia, que é o fato de ela estar levando milhares de pessoas a óbito. Então o nosso coração também está junto com o coração dessas pessoas e nós nos solidarizamos com essas pessoas, sofremos com elas, intercedemos pelos familiares, aqueles que ficaram, para que do alto venha a graça e o consolo de Deus. Por isso, num tempo como este, eu quero apresentar uma palavra breve a respeito de um Deus que pode acalmar tempestades. O texto encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35.
Eu lerei até o versículo 41. Diz-nos assim a bendita e santa palavra de Deus. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, Jesus e os discípulos, obviamente, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, Jesus, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E assim termina o texto da palavra de Deus. Este parágrafo que nos fala a respeito do milagre de Jesus manifestando o seu poder sobre a natureza. Lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Vamos orar. Pai querido, obrigado por um texto tão precioso como este ter nos chego às mãos. Nós te louvamos, ó Deus, e te glorificamos. Te louvamos pelas obras das tuas mãos. Te louvamos por quem tu és. Te glorificamos porque tu és digno, único digno, de honra, glória, adoração e louvor. Suplicamos também, ó Deus, que neste tempo de pandemia, neste tempo de convulsão social, neste tempo de crise sanitária, o Senhor, ó Deus, abençoe, venha abençoar, estenda a tua mão de graça, de poder e de misericórdia. Toca, Pai amado, nos nossos governos, não somente aqui no Brasil, mas homens e mulheres investidos de autoridade, ó Deus, que dominam sobre o mundo, que têm palavra de autoridade, ó Deus, que têm influência, ó Pai, em muitos países. Abençoe também os nossos cientistas, para que brevemente descubram, ó Pai, uma vacina, para que venha debelar, ó Pai amado, essa pandemia. Abençoe os nossos instrumentos, abençoe os nossos médicos, abençoe a classe médica, abençoe aqueles que estão à frente, ó Deus, lutando e tendo contato muitas vezes com pessoas infectadas. Livra-os, ó Deus, desta infecção. Livra-os, ó Pai, de contraírem a Covid-19. Os abençoe para que possam firmemente, ó Deus, trazerem boas notícias, paz, cura a muitas outras pessoas. Abençoe também, querido Pai, os nossos governantes aqui no Brasil de maneira muito especial. Não permita, ó Deus, que valores sejam desviados, Pai amado, levando assim o mais fraco a sofrer com essa pandemia ou sofrer mais ainda com essa pandemia. Permita, querido Deus, permita, Senhor, em nome de Jesus, que haja governos justos e honestos, porque quando há governos justos e honestos, o povo se alegra, independente da fé, independente da ideologia política, independente, ó Deus, de conhecerem o Senhor ou não, são alvos da tua graça quando temos governos honestos. Assim nós oramos. No nome de Jesus, também conforta e consola aqueles que perderam seus familiares. Traz o bálsamo, ó Deus, que é a presença do teu Espírito Santo sobre cada um, de maneira, ó Pai, que se sintam confortados, se sintam amparados pelo teu amor e pela tua graça, sobretudo pela bendita esperança do reencontro. Que assim nós cremos e assim será, porque nos foi prometido no sangue e no poder de Cristo Jesus. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meu querido e minha querida, este texto fala-nos de um Deus que é capaz de diminuir, ou melhor, de sanar o problema
das tempestades da vida. É claro que aqui nós temos uma história dos discípulos que coloca Jesus no barco, saindo de um lado do lago de Genezaré, mar da Galileia, é o mesmo mar, é o mesmo lago, na verdade, dá-se o nome de mar da Galileia pela extensão deste lago, ele é muito extenso, então tanto o lago de Genezaré, mar de Tiberíades, mar da Galileia, todas essas nomenclaturas diz respeito ao mesmo local. E costumeiramente havia ali tempestades. Os discípulos, muitos deles trabalhavam neste mar como pescadores. Não é nada estranho a eles o levante de ondas. E agora Jesus acaba de pregar, colocam Jesus no barco e estão atravessando. Jesus está cansado, vai à popa, dorme, deita sobre um travesseiro ou usando um travesseiro. E aqueles discípulos então começam a lutar contra aquela tempestade. Dado o momento, percebe que não tem condições, que são limitados, que são frágeis diante da poderosa tempestade. Jesus então se levanta, repreende o mar, repreende o vento, tudo se aquieta, uma calmaria tremenda. Repreende os discípulos perguntando por que vocês não têm fé. E provavelmente volta a dormir e volta então a descansar. E os discípulos continuam aquela caminhada. O que este texto pode nos falar? Quais são as lições que este texto tão precioso pode nos trazer nesta oportunidade? Certamente são muitas lições. A palavra de Deus tem esse poder. Há centenas e talvez milhares de mensagens sobre o mesmo texto. E todas elas novas, e todas elas aplicáveis à realidade do cotidiano, e todas elas poderosas para nos trazer esperança e transformar a nossa realidade. Portanto, nesta noite, eu quero também apresentar pelo menos 3 pontos que servem para nos ensinar sobre este Deus que acalma as nossas tempestades. A primeira coisa que eu quero destacar aqui está no versículo 36 e 37, quando nos relata que Jesus está no barco, mas mesmo assim aquela tempestade se levanta. Então o que esse texto me fala? Note bem. É possível, meu querido irmão, minha querida irmã, você ter Jesus no teu barco e mesmo assim enfrentar dificuldades. É possível Jesus estar no seu barco e mesmo assim você enfrentar situações muito terríveis. O barco aqui representa a sua vida e essa extensão representa a extensão do lago de Genezaré, metaforicamente pode representar toda a sua existência. É como um barquinho singrando então os mares, tem um porto de onde saiu e tem um porto onde será o destino. E este percurso é a minha vida e a sua vida. Podem ser aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 50, 80, 90 anos, 100 anos. Não sabemos quanto tempo o nosso barquinho estará sobre este mar. Mas fato é que, vez por outra, eu e você enfrentamos dificuldades. E este texto diz que Jesus estava no barco, mas mesmo assim a tempestade se levantou. É possível termos Jesus no barco e mesmo assim enfrentarmos algumas dificuldades. Eu digo isso por 2 motivos. Um dos motivos é que há muitos pregadores, há muitos que falam da palavra de Deus, distorcem a teologia pura e santa e boa, e assim colocam na mente de muitos cristãos que cristão não pode sofrer. Distorcem textos, por exemplo, que diz que nós fomos postos por cabeça e não por cauda, e tiram este texto do seu contexto, e a pretexto da sua teologia, fazem aplicações equivocadas. Aquilo que Paulo Romeiro escreveu há um bom tempo ainda, provavelmente no final da década de 80 e talvez no início da década de 90, quando Paulo Romeiro escreve aquela obra Super Crentes. Homens e mulheres que se sentiam intocáveis, porque sendo cristãos não admitiam revés na vida. E aqui este texto nos diz que Jesus estava no barco e a tempestade se levantou. O segundo motivo pelo qual eu faço esse primeiro destaque
é porque, meu querido irmão, minha querida irmã, você não deve, até pode, mas não deve entrar em desespero quando enfrentar um revés, enfrentar uma dificuldade. Quantos de nós caímos no desespero, apontamos o dedo para Deus e ficamos perguntando por quê? Fraquejamos na fé, temos dificuldade em conciliar o ser cristão com enfrentar tempestades. Quantos de nós fazemos isso? E esse texto vai nos dizer, ou vai nos mostrar, que é muito possível você ser um bom cristão, ser um fiel dizimista, dar as suas ofertas com regularidade, com liberalidade. Não ter nada na sua mente que lhe acuse em relação à sua cristianidade, à forma que você vive o Evangelho. E mesmo assim, você pode ser mandado embora do trabalho. Pode ter um diagnóstico médico que não seja do seu agrado. Pode perder um ente querido. Pode sofrer, inclusive, com essa pandemia que está aí assolando o mundo. Isso não é necessariamente a ausência de Deus, mas isso tem a ver com a própria vida. Só não sofre o revés da vida quem não está vivo. Se já partiu para a eternidade, descansa no Senhor, mas se estiver vivo, sofre os revés da vida. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nessa mensagem. O segundo ponto está no versículo 38, quando diz Jesus estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Inclusive nós temos um hino do cantor cristão, um belíssimo cantor cristão, que nos fala a respeito disso. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Este texto nos fala algo muito interessante. Ele vai nos dizer que nós muitas vezes sofremos além do necessário. Veja, as dificuldades são inerentes à própria vida. Então sofrer, basta estar vivo para sofrer. Mas eu estou dizendo quanto ao tempo de sofrimento. Estou dizendo quanto à gravidade do sofrimento. Estou falando a respeito dos tempos que nós sofremos sem invocarmos aquele que está no barco conosco. Então, o segundo ponto, mais propriamente, e didaticamente, o segundo ponto é: podemos sofrer além do necessário, porque não percebemos quem está no barco conosco. Veja, os discípulos conheciam aquele mar, ou aquele lago. Quantas vezes eles enfrentaram dificuldades? E talvez nessa oportunidade, eles disseram: nós damos conta do recado. E por força própria, e força natural, e conhecimento, porque tinham experiência naquele lugar, eles tentaram então vencer aquela tempestade. Passado algum tempo, percebem as suas limitações. E aí entregam os pontos e correm até Jesus. Nós também fazemos isso. Eu e você já fizemos isso. Talvez agora você pode lembrar quantas vezes você colocou toda a sua confiança no trabalho. Talvez um trabalho que lhe remunerasse muito bem. E quando você pensava a respeito do trabalho, você dizia: eu estou tranquilo. Este trabalho vai me conduzir por um bom tempo em tranquilidade. Ou então acreditamos num valor depositado. Temos um valor na poupança e por esse valor eu posso ficar tranquilo por um bom tempo. Ou então eu tenho uma vida tranquila. Tudo está bem, está numa calmaria. Não tem ninguém doente, não tem ninguém com problema. A família está vivendo em harmonia. Isso traz uma certa calmaria e nós relaxamos. E quando vem então uma tempestade, vem um revés, vem um acidente, vem um diagnóstico contrário, vem uma crise na família, o que nós fazemos muitas vezes, e naturalmente fazemos isso? Empreendemos todos os nossos esforços para debelar aquela questão. E talvez, depois que gastamos os nossos recursos, depois que escoamos a nossa criatividade, depois que já usamos todas as nossas ferramentas, aí então nós caímos de joelho e dizemos: Pai, tem misericórdia, me ajude, me abençoe, venha
a meu favor. Estenda a tua mão e me visita. É uma boa coisa fazer isso em todo o tempo, mas às vezes nós demoramos. E é por isso que os discípulos sofreram aquela noite. E sofreram um tempo delongado, porque demoraram a acreditar que Jesus estava no barco com eles. Jesus se levanta e diz: homens de pequena fé. Meus irmãos, meus queridos, preste atenção. Imagine que no início da tempestade, aqueles discípulos convictos dissessem o seguinte: essa tempestade não pode nos vencer, Jesus está no barco conosco. Essa tempestade não pode nos afundar, nós temos o Filho do Homem conosco. Essa tempestade não pode ter êxito sobre nós, Jesus está conosco. E aí então, com fé, enfrentassem aquela tempestade. Isso poderia ter acontecido. Talvez alguns dos discípulos, crendo na presença real de Jesus, poderiam ter repreendido aquela tempestade. Muito possível, muito possível. Quando Jesus se levanta e então repreende toda aquela situação, a palavra dele para os discípulos é: homens de pequena fé. Melhor, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Em outra versão que ele diz, homens de pequena fé. A timidez em relação às questões espirituais, a timidez em relação à fé, leva-nos a sofrer um tempo demasiado. Se os problemas são inerentes à própria vida, o sofrimento delongado muitas vezes é resultado de uma pequena fé. Porque nós podemos, no nome de Jesus, resolver muitas vezes mais rapidamente as circunstâncias, crendo que Jesus está no nosso barco. E por ele estar no nosso barco, a conclusão pode chegar mais rápido. E assim, podemos vencer em tempo muito mais abreviado situações que, lutando sozinhos, levaremos um tempo longo. Creia na presença de Jesus. Declare a presença de Jesus. Viva na presença de Jesus. Não espere a tempestade ganhar volume. Não espere o problema se agigantar. Creia, abrace, confie, envolva-se com Cristo Jesus. E aí tanto faz um problema pequeno, ou um pequeno problema, ou um grande problema. Tanto pode ser uma questão simples, uma discussão familiar, ou já casamentos que estão à beira da separação. Buscamos a Jesus. Pode ser uma pequena dor de cabeça. Buscamos a Jesus. Pode ser um diagnóstico muito crônico. Buscamos a Jesus. Buscar a Jesus em todo o tempo é uma expressão de fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse tempo de pandemia, busque a Jesus. Busque mais a Jesus. Converse mais com Jesus. Ore mais pelas pessoas. Use o WhatsApp para isso. Use o telefone para isso. Use todas as mídias e os meios de comunicações que nós temos à disposição para dizer às pessoas que há esperança, pois Jesus não abandonou o nosso barco. Ele não pulou do barco. Ele não abandonou a causa. Ele está conosco. E por último, olha que boa notícia. Por que nós podemos garantir que a presença dele faz toda a diferença? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, lá no versículo 35, voltando agora, primeiro versículo que lemos. Olha que destaque gostoso de fazer aqui neste versículo. Palavra de Jesus. Naquele dia, quando já era tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. Eu gosto desse versículo. Ele é o versículo-chave do texto. Você sabia disso? Quando você faz uma exegese do texto, você descobre que o versículo 35, ele é o versículo-chave. E olha que bacana que eu vou lhe dizer. Quando Jesus olha para os discípulos e os convida para a viagem, ele já havia garantido a chegada feliz do outro lado. Porque quando subiram no barco, Jesus disse: passemos para o outro lado. Ele não disse: vamos tentar passar. Ele não disse: talvez consigamos passar. Quando ele subiu no barco e se pôs a dormir logo em seguida, ele já tinha dado ordem
aos discípulos e já havia manifesto que eles chegariam do outro lado. Isso não traz alegria ao seu coração? A certeza de que vamos chegar do outro lado? Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, descanse no Senhor. Ele já garantiu a nossa chegada. Ele é o capitão do nosso barco. Ele já declarou que nós vamos chegar. Não importa se cheguemos cedo à vista de alguns ou cheguemos tarde à vista de outros. Não importa se cheguemos com grandes bagagens ou com poucas bagagens, mas chegaremos. Não importa se temos muito aqui ou temos pouco aqui, chegaremos no porto final. Não importa se sofremos muito ou sofremos pouco. O mais importante é que chegaremos no porto final. Por quê? Porque Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. A viagem com Cristo Jesus é a melhor viagem que uma pessoa pode fazer. Mas a viagem mais feliz, a viagem mais agradável, é aquela na qual Jesus nos garante que o porto feliz, o porto de chegada, já está garantido. E nele nós temos toda e plena garantia. Que Deus te abençoe nessa oportunidade. Descanse no Senhor. Declare pela fé que a sua viagem será garantida na graça, no poder, no sangue e na autoridade de Cristo Jesus. Que Deus a todos abençoe. No nome do nosso capitão Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos, graça e paz. Chegamos ao final deste culto, em que pudemos juntos louvar, glorificar e santificar o nome do Senhor. E agora nós vamos orar. Baixe sua cabeça, ore comigo neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos participar deste culto em que louvamos, glorificamos e santificamos o Teu nome. Tu és digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Pai, queremos agradecer pela Tua palavra, porque sabemos que nós não estamos sozinhos nas tempestades das nossas vidas. O Senhor está conosco no barco. E nós podemos, ó Deus, ter a convicção no nosso coração de que nós chegaremos a porto seguro. Por isso, Pai, queremos Te agradecer, porque não somos merecedores, mas o Senhor um dia nos comprou com o precioso sangue do Teu Filho Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Também agradecemos pela Sua ressurreição e porque temos a certeza de que um dia estaremos todos juntos na eternidade com o Senhor. Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia do Deus Filho e as consolações do Deus Espírito Santo estejam com todos os irmãos da Igreja Batista Mandacaru e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus te guarde, Deus te dê uma semana abençoada, Deus te livre do Covid-19. Forte abraço. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser
longe de